Olá, começa agora o Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast, o serviço de informações em tempo real do Grupo Estado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isadora Duarte, repórter de agronegócios do Broadcast aqui em Brasília, e hoje o tema da nossa conversa aqui será as relações comerciais e internacionais da agropecuária brasileira. Recebemos aqui, então, o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua. Secretário, boa tarde. Obrigada pela presença e por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Isadora. Sempre um prazer falar contigo e com todos que acompanham o broadcast. Obrigada. Bom, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, enviando alimentos para mais de 200 países. Esse protagonismo na segurança alimentar mundial abre muitas oportunidades para os produtos e para as empresas brasileiras, mas também ensejam barreiras comerciais e retaliações sobre o agronegócio local. Estes serão alguns dos temas que abordaremos aqui hoje. Mas antes de começarmos a entrevista, eu convido a você que nos acompanha a se inscrever nos canais para acompanhar os nossos conteúdos abertos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Aproveite também e já deixe seu like nesse vídeo e ative as notificações. Secretário, vamos começar então aqui logo com o assunto dos últimos dias, né? A crise entre a indústria brasileira de carnes e o Grupo Carrefour. Para quem não acompanhou o tema que dominou aí o noticiário nas últimas horas e nos últimos dias, há uma semana, o CEO mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, informou que as unidades francesas não comprariam mais carne do Mercosul. E nesse comunicado, ele sugeriu que os produtos não atenderiam aos padrões e às normas do mercado francês. Em represália, a indústria das carnes brasileiras suspendeu o fornecimento de carnes ao Carrefour Brasil. Hoje, o CEO mundial do Carrefour pediu desculpas em uma carta ao ministro Carlos Fávaro. O grupo também emitiu um comunicado público na França e reconheceu a alta qualidade das carnes brasileiras e o entendimento dos padrões exigidos. Secretário, após essa retratação, a crise está encerrada? Viramos a página com o Carrefour? Olha, acho que viramos a página sim, mas eu acho que ao virar a página a gente deixa também um legado de que o Brasil, o governo brasileiro, as empresas produtoras do Brasil não aceitarão inverdades, não aceitarão, de alguma forma, informações que maculem a imagem do nosso produto. O Brasil, que é o principal exportador de carne bovina, o principal exportador de carne de aves, é reconhecido por mais de 160 mercados mundo afora, ou seja, exportando com os mais estritos padrões de qualidade, de sanidade, de sustentabilidade, e toda vez que houver uma alegação infundada sobre a nossa proteína, mas não só, sobre todos os nossos produtos agropecuários, naturalmente o governo brasileiro entrará em campo para defender os interesses e a imagem dos nossos produtos e produtores. Além do Carrefour, há outras empresas, né, secretário, francesas, e com atuação no Brasil, se manifestando em oposição ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, alegando que haveria uma concorrência desleal entre produtores do Mercosul e produtores europeus. O senhor citou aqui manifestações do governo. Qual que é a resposta do governo brasileiro a isso? E como que fica a relação bilateral, nesse caso, entre Brasil e França, após esses vários episódios recentes? Olha, é legítimo que as pessoas, as entidades, os governos se manifestem a favor ou contra algum acordo, isso faz parte da democracia, e a gente respeita manifestações nesse sentido. Agora, as manifestações não podem vir em detrimento de manchar a imagem do produto brasileiro, de manchar a imagem de um produtor brasileiro que respeita, como eu disse, todas as regras internacionais de qualidade, de sanidade e de sustentabilidade. Em relação à relação bilateral, diplomática com a França, segue como sempre foi, uma relação muito boa, perspectiva que a gente sempre esteja próximo aos franceses, um país muito importante. Então aqui não há qualquer mácula à relação bilateral entre os nossos países. O que houve nesse caso específico da resposta capitaneada pelo ministro Carlos Fávaro foi no seguinte sentido de mostrar que o que se tinha dito o CEO global do Carrefour não condizia com a realidade e por isso o governo brasileiro se manifestou, mas não há qualquer tipo de imbróglio com a França.
Havia uma expectativa de que pudesse haver uma conclusão, né, uma finalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia agora em dezembro, no dia 6 de dezembro, quando tem a reunião das cúpulas. Com esse novo imbróglio com as companhias francesas e o agronegócio brasileiro, o acordo ainda está de pé, considerando também, secretário, que são crescentes as retaliações do setor privado francês contra o acordo, né? Após mais aí de 20 anos de negociações, ele realmente vai ser efetivado esse ano? Qual a sua perspectiva? Olha, a gente continua bastante otimista, as negociações estão acontecendo, existe a boa vontade de ambas as partes, seja do Mercosul, seja da União Europeia. É importante a gente lembrar que a França sempre teve esse viés um pouco mais protecionista, então isso faz parte também do jogo. Enfim, são 27 países na União Europeia e eu tenho a certeza que a maior parte deles está muito favorável à conclusão do acordo, assim como nós aqui no Brasil, a parte do agronegócio especificamente está bastante favorável à conclusão desse acordo. Então a gente espera, agora chega esse momento final das definições, mas eu acho que a vontade política, a vontade negocial, ela está bastante aguçada, se eu puder dizer assim. Então a nossa expectativa é que se possa avançar de fato para a conclusão desse acordo. Eu fiz uma brincadeira esses dias de que a gente já está praticamente desde o início das negociações, a gente deve completar as bodas de prata das negociações. Então a gente espera que, sendo as bodas de prata, que a gente possa comemorar então esse momento histórico e oxalá que seja agora no dia 6 de dezembro, por ocasião da cúpula dos líderes do Mercosul e da União Europeia lá em Montevidéu. E, na sua opinião, o agronegócio brasileiro mais ganha ou mais perde com esse acordo? O que está em jogo aí em termos de oportunidades para o agronegócio aqui do país? Olha, o agronegócio brasileiro seguramente sairá como um dos vitoriosos em se assinando esse acordo, mas é importante a gente relativizar também. A gente vê toda essa movimentação, por exemplo, lá na França, mas é importante a gente dizer que a União Europeia, os países europeus, vêm perdendo cada vez mais a relevância na pauta exportadora do Brasil. Se há anos atrás, talvez há 2 décadas atrás, em alguns produtos ultrapassava os 30% de relevância, como era no caso da carne bovina, os mais de 20% no caso da carne de aves, em outros produtos vegetais também com uma participação bastante relevante. Hoje a União Europeia representa muito menos do ponto de vista dos produtos agropecuários exportados. Agora, todo o mercado é importante, o ministro Carlos Favaro mesmo nos pede diariamente que a gente busque todas as oportunidades de mercado, e não à toa foram abertos esses 281 mercados, é um recorde histórico, mais de 200 só nesse ano de 2024. Então, a ideia é que a gente possa avançar nesse acordo também. É importante que a gente esteja próximo dos europeus, que ainda é um mercado, ainda que venha perdendo relevância, é um mercado bastante importante, é um mercado que muitas vezes dita tendências. Então, é muito importante que a gente possa finalizar esse acordo. Ainda é o segundo maior destino das exportações brasileiras, né? E por ter essa importância ainda da balança comercial brasileira, tem uma preocupação do setor produtivo com a nova lei ambiental da União Europeia, a lei antidesmatamento, que estava prevista para entrar em vigor no fim deste ano. O parlamento aprovou o adiamento em 1 ano, então deve entrar em 30 de dezembro de 2025. Essa lei, para quem nos acompanha aqui, ela proíbe a entrada no bloco europeu de produtos de áreas desmatadas a partir de dezembro de 2020. E ela afeta 7 cadeias agrícolas. Por que essa lei preocupa o agronegócio brasileiro? Porque ela é mais restritiva, mais rigorosa que o Código Florestal brasileiro, que permite supressão vegetal, desmatamento em determinados percentuais por biomas. Então, o Parlamento Europeu aprovou o adiamento, mas ele incluiu uma cláusula de avaliação de risco que é vista como a favor dos próprios países europeus. Secretário, diante dessa nova mudança, dessa revisão na lei, como que está o diálogo com os europeus? Quanto que o agronegócio brasileiro também já está adaptado para essas exigências que valerão a partir de dezembro de 2025? Olha, o Brasil sempre cumpriu e cumprirá as normas que lhe forem impostas, mas nesse caso, muito mais do que aquilo que nós cumpriremos ou não, e de fato o Brasil cumprirá todas as normas que lhe forem colocadas, porque o Brasil tem essa capacidade, essa resiliência, essa condição de se adaptar os nossos sistemas
agroflorestais, enfim, tudo isso está em discussão e a gente está chamando justamente dentro de um espaço de escuta ativa, a gente já tem chamado ao longo dessas últimas semanas e fortalecerá ainda mais esse movimento, chamando as associações representativas desses setores industriais, principalmente esses 7 setores que são os mais, de alguma forma, afetados por eventual medida, a gente está chamando eles para conversar e efetivamente entender, porque ainda que a gente discuta a lei do ponto de vista macro e as implicações, se ela cumpre ou não com aquilo que apregou a Organização Mundial de Comércio, aquilo que apregou os regulamentos internacionais, a gente está tentando entender individualmente para cada setor do nosso agronegócio afetado, potencialmente afetado por essa medida, qual que é o impacto. Então, a gente sabe que os impactos são diferentes de setor para setor. O que a gente vai fazer é justamente escutar os setores agroindustriais, entender a dinâmica e, assim, junto com o Ministério das Relações Exteriores, junto com o Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, a gente vai aí, eventualmente, fazer as nossas proposições, chamar a Europa para um diálogo e mostrar a nossa posição, seja de conformidade ou de não conformidade, a depender daquilo que a gente escutar dos setores produtivos. Mas então, nesse momento, nenhuma possibilidade está descartada, porque o governo vinha comentando que poderia também, cogitando, né, tanto o Itamaraty quanto o Ministério da Agricultura, um eventual acionamento da Organização Mundial do Comércio. Essa possibilidade ainda está na mesa, secretário? Olha, eu acho que é prematuro ainda, antes que a gente tenha a oportunidade de expor esses pontos para a própria União Europeia. Acho que, assim como o Brasil, mesmo dentro do bloco, a gente fala às vezes da União Europeia como algo que seja como se fosse um bloco unificado, mas existem diferentes visões dentro do próprio bloco europeu em relação a essa legislação. Então, o que a gente está avaliando agora, como eu disse, avaliando com os setores, fazendo também análise de governo de cada um desses pontos que estão sendo tratados, tentando compreender os impactos para que a gente possa fazer eventuais proposições, levar as nossas mensagens, as nossas considerações, e aí, a depender da resposta europeia, a depender daquilo que sair dessas negociações, a gente naturalmente tomará as medidas que como governo, a gente entende que podem ser benéficas para que a gente possa continuar mantendo o mesmo nível de acesso que a gente tem a esses mercados. Por enquanto, é prematuro a gente dizer de qualquer ação mais efetiva na Organização Mundial de Comércio ou em qualquer outro órgão. Certo. Primeiro, então, o governo vai fazer esse diagnóstico junto com os exportadores brasileiros e manter o diálogo junto ao Comissariado Europeu, né? Exatamente nesse sentido, especialmente no momento, Isadora, que a gente está vivenciando, que eu acho que é um momento bastante positivo das nossas relações comerciais, relações diplomáticas de maneira geral, o vídeo que aconteceu agora com a China, mas com a União Europeia também. Eu acho que o momento é bastante positivo. O presidente Lula, o ministro Carlos Favaro, outros ministros aqui da Esplanada tiveram no Rio de Janeiro. Eu acompanhei também, né, ali dentro da cúpula do G20, o bom espírito das negociações, a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com um espírito bastante propositivo, o nosso presidente Lula, que tem encampado essa discussão, assim, essa e tantas outras que tem nos servido para que a gente pudesse avançar nessas aberturas de mercado. É o retorno, como o ministro Carlos Favaro sempre diz, das boas relações diplomáticas, das boas relações comerciais, que o Brasil sempre foi, de uma maneira ou de outra, conhecido por isso e que a gente volta agora a praticar e com esses resultados práticos que a gente já está vendo de aberturas de mercado, ampliações, enfim, uma série de oportunidades que têm surgido para os nossos produtores e exportadores do agronegócio. Secretário, se por um lado tem esse receio do setor produtivo com eventual impacto no fluxo comercial com a União Europeia, por outro lado, o senhor citou, o governo está batendo os recordes de aberturas de mercado, né, em outros mercados aí fora do continente europeu. Pelos meus cálculos, aqui já foram 281, podem estar desatualizados, porque o ritmo do governo é intenso, mas o que o senhor pode antecipar para nós de spoiler sobre novas aberturas? Quais são as prioridades e metas também do Ministério até o fim deste ano? Olha, Isadora, o ministro Carlos Favaro, como eu disse, todos os dias nos pergunta sobre os mercados e a nossa equipe aqui vai ressaltar o trabalho dos adidos agrícolas, que a gente passa de 29 para 40, ou seja, um aumento de 38% no número de adidos. Isso ajuda muito, isso facilita nas negociações e esses números não param, como você disse. A gente tem boas perspectivas de que a gente feche o ano
aí nos 300 mercados, que seria um número extraordinário, pensando que nesse ano de 2024, contabilizando apenas o ano de 2024, nós abrimos 203 mercados até agora. Então, são mercados muito importantes que nós abrimos ao longo desses últimos 2 anos, mas a gente também tem trabalhado muito, Isadora, dentro de uma linha de diversificação de mercados, ou seja, a gente continuará trabalhando para aquelas cadeias produtivas já maduras do ponto de vista das exportações, né, que já acessam os mercados internacionais de maneira bastante contundente. Esse trabalho não para, mas a gente tem reforçado cada vez mais o avanço em mercados ou melhor, o avanço em produtos, em cadeias regionais que acabam tendo um impacto social bastante forte. Veja o caso, por exemplo, de muitos mercados que nós abrimos das castanhas, das frutas lá no Nordeste, o recente caso da uva para a China, o caso da erva mate dos gaúchos, majoritariamente, mas não só, tem no Paraná também uma boa plantação de erva mate, ou seja, a gente tem buscado diversificar as geografias e também os produtos que a gente exporta. E acho que a prova disso, Isadora, é que nesse ano, ainda que os preços internacionais da nossa principal commodity exportada, que é a soja, que representa algo como 1/3 das nossas exportações, estejam depreciados esses preços da soja no mercado internacional, a gente consegue, de janeiro até outubro, aumentar em 0,7% o valor exportado, mesmo com essa diminuição dos preços da soja, mesmo com o dólar valorizado, a gente consegue aumentar, no caso dos outros produtos, para além desses principais, como as carnes, a soja, o milho, o café, o suco de laranja, os produtos agroflorestais, a gente consegue aumentar 6%. Isso já é reflexo dessas aberturas de mercado, já é reflexo dessas oportunidades que a gente tem gerado. Enfim, é um trabalho conjunto. E aqui quero ressaltar o trabalho da Secretaria de Defesa Agropecuária, que em conjunto conosco aqui da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, no movimento coordenado, temos trabalhado, e aí vale ressaltar também o trabalho do Itamaraty, o trabalho do MIDIC, e depois todo o trabalho que a gente tem feito com a Apex e que a gente vai reforçar ainda mais para o ano que vem. O ministro Carlos Favaro já me deu aqui a incumbência de que a gente avance cada vez mais na promoção comercial, então entender quem são os compradores, entender como que a gente pode ajudar, especialmente essas cadeias produtivas menos maduras. Esse é o nosso foco para 2025, ao lado de manter esse trabalho de abertura de mercados que tem sido fantástico. Secretário, são em torno de umas 2.000 negociações em andamento para ampliações e novos mercados, né? O que o senhor pode destacar entre essas prioridades? O senhor comentou a meta, o número, mas entre as prioridades de mercados ainda para esse ano? Olha, quando a gente tem próximo de 2.000 negociações, é difícil a gente pincelar algumas aqui, mas, obviamente, os mercados da Ásia, para vários produtos, seja ele de ordem vegetal, seja de ordem de proteína animal, enfim, são boas perspectivas que a gente tem. A gente sabe que muitas dessas negociações ainda estão no estágio inicial, faz parte, é um processo de construção, mas a gente tem boas perspectivas, inclusive devemos anunciar muito proximamente mais um mercado para proteína animal. Enfim, são oportunidades que a gente vai gerando para que a gente possa cada vez mais ampliar o nosso acesso, diversificar os nossos compradores e assim não ficar na mão de nenhum cliente internacional. Acho que isso é muito importante. Quando a gente diversifica, quando a gente encontra outros parceiros, vejam o caso das Filipinas, no caso da carne suína, que nesse ano a gente diminui 130 mil toneladas exportadas para a China, ao passo que no acumulado do ano a gente aumenta 54 mil toneladas. O que é isso? É diversificação de mercados. É ter o pré-listing da Filipinas, nesse caso, ter o pré-listing do Chile, o pré-listing da Geórgia, o pré-listing de Singapura, o pré-listing de Cuba, a abertura do mercado do Peru, a abertura do mercado da República Dominicana, a abertura do mercado do México. Isso falando só do suíno aqui, mas em todas as cadeias. Veja o DDG, por exemplo, que a gente abriu 11 mercados. Isso gera oportunidade. Veja as frutas, a gente abriu 21 mercados para as frutas. Ou seja, tudo isso faz com que a gente comece a colocar, e aqui usando uma expressão, comece a colocar os ovos em diferentes cestas, e quem ganha com isso é o produtor, é o exportador brasileiro, e no final ganha a nossa sociedade, porque a gente sabe, e eu venho, Isadora, de uma cidade, eu venho de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo, a gente sabe que quando uma empresa que nunca exportou lá, uma empresa do agronegócio passa a exportar, a gente vê o efeito prático no dia a dia das pessoas, no aumento das revendas agrícolas. Ou seja, esse é um ciclo virtuoso e que a gente quer continuar mais e mais possível.
O senhor citou a China, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil em produtos agropecuários, no comércio de produtos agropecuários. Eles recentemente abriram 4 mercados para os produtos brasileiros na semana passada, na visita do presidente Xi Jinping aqui ao país. Mas há mercados importantes ainda, secretário, que o agro quer destravar com a China? Em que fase estão essas negociações? Olha, é uma pauta bastante extensa com a China, como você sabe, são 51 negociações entre Brasil e China, de parte a parte, não só do Brasil para lá, mas também da China para cá. E aí o que a gente vê, assim, algumas questões que a gente entende que podem avançar. Naturalmente dependerá do interesse chinês, dependerá do avanço das negociações, enfim. Nós estamos muito felizes com essas 4 aberturas que se somam à NOS/PECAM aberta em junho, que se somam às 39 habilitações de estabelecimentos do começo do ano, ou seja, uma relação que está no seu melhor nível de confiança, de transparência, enfim, uma relação de fato de amizade entre Brasil e China, que tem repercutido em comércio, né, em abertura de mercado. E aí, falando daquilo que a gente entende que está talvez mais próximo de uma abertura, a questão dos pescados, a questão dos miúdos suínos, estamos trabalhando também a questão dos miúdos bovinos, o reconhecimento do mal da vaca louca para se regionalizar, a mesma coisa para a influenza aviária, enfim, a ampliação das áreas reconhecidas pela China como livre de aftosa sem vacinação, é o caso do Rio Grande do Sul, o caso do Paraná, o caso do Acre, o caso do Rondônia, enfim, há uma série de pautas que a gente tem trabalhado, a própria questão do DDG, a sincronia de aprovações de eventos de GMO, de OGM, enfim, é uma pauta bastante extensa, mas que tem fluído. O que eu posso dizer é que as negociações técnicas têm avançado de maneira bastante significativa, a boa vontade existe de parte a parte, os nossos técnicos estão conversando de uma maneira muito fluida e transparente, e quando a gente tem todo esse enredo por trás, a expectativa é que tenhamos novos anúncios, enfim, quando houver o momentum político, o momentum que as negociações tiverem chegado à sua definição técnica, e aí a gente vai avaliar o momento da divulgação dessas aprovações. Espero, né, também a ampliação do número de estabelecimentos. Tudo isso está na pauta. E a boa notícia é que, como eu disse, está tudo fluindo muito bem com a China. O Brasil é um dos grandes fornecedores de produtos agropecuários para a China, ao lado dos Estados Unidos. E no próximo ano, nós temos uma mudança no comando dos Estados Unidos, né, com a volta do presidente Donald Trump. Há um distanciamento, secretário, ideológico entre o governo Lula e o governo Trump. Isso pode afetar as relações comerciais entre os países? A outra dúvida que eu queria esclarecer para o senhor é se a volta do Trump, com as suas políticas protecionistas, pelo menos anunciadas até aqui, e de enfraquecimento do multilateralismo, se elas são uma ameaça ou uma oportunidade ao agronegócio brasileiro? Olha, aqui, Isadora, a gente teria que avaliar cadeia produtiva a cadeia produtiva. Mas o fato é que o Brasil não se indispõe, e essa é uma diretriz do presidente Lula, não se indispõe com nenhum país do mundo. Com os Estados Unidos, nós continuaremos uma relação de confiança também, a despeito de questões ideológicas, de posições políticas. É importante a gente sempre lembrar que os Estados Unidos é um grande investidor no Brasil, então é um importante parceiro, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de investimentos. Tem um ecossistema de inovação agropecuária também bastante interessante, ou seja, a ideia é que a gente mantenha uma relação fluida com os Estados Unidos. O Brasil exporta alguns produtos que os Estados Unidos não produzem, por exemplo, o caso do café, entre tantos outros. Enfim, a ideia é que a gente mantenha essas relações, aprofunde naquilo que for possível, e a gente esperará, naturalmente, os impactos daquilo que, dependendo da política que for adotada pelo presidente Trump e sua equipe em relação à política comercial, o Brasil sempre estará disponível aos demais países do mundo para prover eventuais necessidades que esses países possam vir a ter em função de um aumento de uma escalada protecionista nos Estados Unidos, com reflexos, naturalmente, nos produtos exportados pelos Estados Unidos. O Brasil, como eu gosto de dizer, ele tem alguns atributos. Ele é um parceiro sólido, ele é um parceiro estável, ele é um parceiro confiável, ele entrega complementariedade e ele entrega um produto a preços competitivos. Então, o Brasil estará disponível para aqueles países que entenderem que o Brasil possa
apoiar numa eventual falta ou uma diminuição de produtos dos Estados Unidos. Secretário, vamos terminar aqui, então, falando da balança comercial brasileira. Com a previsão de elevação dos preços das commodities e também de uma maior safra para o próximo ano, a safra atual, a perspectiva de aumento das exportações brasileiras em 2025, a balança comercial do agro, ela pode acompanhar, deve acompanhar esse movimento de recuperação de preços e de volume? Olha, eu vou usar uma expressão que nós estamos igual aqueles caminhões pesados que quando estão numa descida não conseguem parar. A gente não vai parar. O Brasil vai avançar nas exportações, vai avançar nas aberturas de mercado. Como você disse, perspectiva bastante positiva da safra do soja, da safra do milho. As proteínas continuarão, né, no caminho de aumento da sua produção e das suas exportações. Café com preços históricos, suco de laranja, os produtos agroflorestais, esses outros produtos que a gente vem abrindo e que, a pedido do ministro Fávaro, a gente intensificará os esforços de promoção comercial, a participação em feiras, uma série de informações de inteligência de mercado para que essas associações, esses empresários dessas cadeias menos maduras possam avançar. Então, a gente não vai parar e a tendência é que a gente siga num caminho, como eu disse, um caminho virtuoso, um caminho que a gente tem certeza que fará com que o Brasil aumente suas exportações, mas a gente fala muito de aumentar a exportação, da nossa balança comercial, do agronegócio sendo o elemento que sustenta o superávit comercial, mas mais do que isso, um agronegócio que ajuda na transferência de renda, ajuda no social, ajuda a que o nosso país possa cada vez mais evoluir. Esse é o pedido do presidente Lula, esse é o que o ministro Carlos Fávaro nos pede todos os dias aqui, e eu, responsável pela área internacional, com um time de excelência aqui da SRI, em contato com diuturno, com a SDA, com as outras pastas, a gente vai continuar. É um caminho sem volta, o Brasil só vai para frente. Bom, nós chegamos ao fim aqui de mais um broadcast nas redes. Muito obrigada ao secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luiz Rua, que aceitou participar da entrevista conosco. Obrigada, secretário. Isadora, eu que agradeço, sempre um prazer falar contigo e sempre à tua disposição. E obrigada também a você que nos assistiu. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e no terminal do broadcast. Seguindo as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as outras conversas do broadcast nas redes. Curtam essa live, se inscrevam no canal e acompanhem nossas redes. Um abraço e até a próxima.